Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, aos internautas que nos acompanham. Com a presença de Deus, iniciaremos a 10ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Solicito um minuto de silêncio pelo falecimento das famílias que perderam seus entes queridos devido à Covid. E também para o senhor Atanásio Leonel da Luz, ex-vereador desta Casa de Leis, ocorrido no dia 6 de abril. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos Nideal. Presente. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiano Aparecido Braga. Isael Campos Barbosa. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Valesca Menezes Garcia. Presente. Valmir Bedoni dos Santos. Presente. Convido o nobre vereador Isael Campos Barbosa para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, vereadores, público que nos acompanha online. A palavra que eu vou ler é versículos de Eclesiastes, capítulo 3, do versículos do 1 ao 6. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para sarar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para sorrir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para demolir, para tirar pedras e tempo para juntá-las. Tempo para abraçar e tempo para apartar. Tempo para procurar e tempo para achar. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias que, nos termos do artigo 20, inciso 3º, alíneas A e M, e artigo 163, inciso 3º do regimento interno desta Casa de Leis, requeiro ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se manifestar. A ata da 9ª sessão ordinária, realizada no dia 31 de março de 2021, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Projeto de Lei Complementar número 5 de 2021, de 12 de março de 2021. Altera dispositivos da Lei Complementar número 22 de 2007, de 27 de setembro de 2007, e da outras providências. Prontinho, presidente.
É eu? Sim. Senhores vereadores, a palavra está livre. Presidente, Com a palavra, o excelentíssimo vereador Antônio Marcos Nideal. queria fazer um breve comentário sobre a situação que nós vimos a nossa cidade no dia de hoje. Semana passada tivemos várias ações, né? Não participei da reunião que teve na prefeitura junto com os vereadores por causa da quarentena do Covid, né? Então a gente ficou meio que fora dessa reunião, mas vimos que foi decidido um pré-lockdown, né? Um fechamento geral no final de semana na cidade aí, e eu penso que foi válido, né? Porque tudo que é de prevenção é muito bom para nossa cidade. Mas uma coisa que eu penso, como nós temos uma ação hoje, política, pública, de planejamento, pós o feriado. Eu penso que ninguém pensou nisso. Tivemos aí praticamente de quinta-feira até ontem, feriado na cidade. Hoje nós observamos Casa Lotérica lotada, área central da cidade lotada, fila da Caixa dobrando o quarteirão, e não tivemos nenhuma ação de planejamento do poder público. Tanto a gente pode se dizer na esfera estadual quanto municipal. Tudo que vem da ação do governo, ela vem com a ação de querer somente fechar comércio, parar. É louvável isso, porque o povo, as pessoas ainda estão obedecendo, ainda estão respeitando esse decreto vindo do executivo, né? Do executivo, tanto municipal quanto estadual. Mas não se estão ainda permeando uma ação de planejamento. Nós observamos que essa Covid, essa pandemia, ela vem já há mais de um ano, e desde o ano passado se observa que tomam-se as mesmas atitudes, e nas mesmas atitudes ontem se fechou com 4.000 e poucos mortos, hoje já tem 3.000 e poucos mortos em 24 horas no Brasil. E Salto de Pirapora nós também temos a nossa baixa, as famílias que estão perdendo para o Covid, e isso é muito triste. E eu quero chamar a atenção para nós, para os nossos gestores municipais, uma ação que venha ter um planejamento de mudança, porque nós fechamos um comércio, hoje o comércio da cidade tudo fechado, com meia porta, e a cidade fervendo de gente. As casas lotéricas, até aqui do centro, ela ainda existe um espaçamento ali na calçada que ela correu um pouco mais fluido, ela deu volta no quarteirão. Mas ali naquela do Campo Largo, não teve nenhuma ação do poder público, na parte que eu passei lá, de organização. O setor da saúde nosso, ele é responsável por isso. E ali tinha uma aglomeração de pessoas imaginável. Tanto de um lado da rua, que era para a casa lotérica, quanto do outro lado da rua, que era para a nossa caixa, o nosso banco, a Caixa Econômica Federal ali. Quanta gente. Aí nós observamos que nós sacrificamos um comércio, que o nosso comércio foi sacrificado, continua sendo sacrificado. Os nossos comerciantes, a gente vê que está aí praticamente à deriva, né? Todo mundo com necessidades, querendo produzir,
não podem produzir, né, por causa da própria circunstância do decreto, mas a gente vê a cidade, as pessoas andando livre, sem nenhum controle. Isso é muito pesaroso para nós. Vemos a sociedade, nosso setor de planejamento da saúde municipal não tendo uma ação pós o feriado. O que nós vamos fazer pós-feriado? Se nós temos famílias, temos pessoas que são compromissadas e temos pessoas honestas, principalmente os mais idosos, que você vê que eles querem sair para pagar suas contas. Então, precisa de um poder público estabelecer algumas regras, alguns limites, de que não se vai cortar uma conta de luz, não se vai cortar uma conta de água, não se vai, nesse período de pandemia, porque as pessoas estão preocupadas em pagar suas contas. Quem ainda tem um pouco de recursos financeiros estão preocupados em pagar suas contas. Quem não tem, já sabe que já está ali na dependência do próprio Estado, que às vezes o próprio Estado ainda não tá olhando para eles, não. O Estado hoje ele está querendo olhar para si próprio, sem se planejar, sem se autoajudar, porque se o Estado hoje ele tivesse um planejamento, esse planejamento já viria de um ano atrás para cá. Então está se correndo, está se olhando para a nossa pandemia, do que está acontecendo, hoje está se correndo em círculos, andando em círculos. Todo mês, cada 15 dias a mesma história. Vai, fecha comércio, faz lockdown, fecha aqui. E as pessoas, hoje os nossos comerciantes, as pessoas não estão dando devida atenção a isso. Então eu cobro com essas minhas pequenas palavras numa ação do poder público de planejamento. Tem bastante cabeça. Nós temos secretários do município, né? Nós vamos falar do nosso município, temos secretários do nosso município, temos secretários de estados, que as pessoas têm que começar a pensar em achar alguma saída para essa situação. Eu me recordo que tem um filme chamado Karate Kid, e tem o professor Miyagi. Ele vive ensinando o Daniel San a querer lutar karatê, e ele fala para o Daniel San: tira casaco, põe casaco, tira casaco e põe casaco. E se esse momento de tirar casaco é um momento de frio de inverno, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos trabalhar, agir com as pessoas? No frio, no inverno, retirar o casaco, tirar isso. Como é que nós vamos trabalhar? Então eu jogo assim para pensamento geral, para que nós venhamos, quem sabe, criar aí uma comissão no município. Eu sei que já tem uma comissão do Covid, mas de cabeças um pouco pensantes. Não de pensar que vai ser um feriado, que nem semana passada, um feriado prolongado. Todo mundo sentou numa reunião, foi lá, conversou, beleza, vamos fechar, vamos, pronto. E após o feriado, ninguém pensou, ninguém teve um pensamento pós-lockdown, pós esses feriados que teve. Por isso que nós vimos a cidade hoje sobrecarregada, o Campo Largo fervendo, a área central da cidade fervendo. Nós observamos isso hoje na cidade, e se isso valer pelos técnicos que falam, cientistas que falam de contaminação, o que aconteceu hoje em Salto de Pirapora vai levar para daqui a 10 dias, nós não temos lugar na Santa Casa mais. Já não tem lugar, não vai ter lugar mais nem para essas pessoas que possam ter se contaminado no dia de hoje. Porque é sério, o Covid é sério, tem pessoas que está sendo levada por esse vírus. Mas o poder público em si está olhando só para a sua ação. Ele não está olhando para uma ação o que poderá acontecer amanhã. Então eu cobro do secretário de saúde, principalmente o secretário de saúde municipal,
que tem que ter uma ação. Se existe uma ação para se fechar, para poder fazer todo um planejamento, como é que nós vamos fazer esse planejamento logo que parar isso? Como é que nós vamos controlar esse fluxo de pessoas? É isso que eu quero chamar a atenção de cada um, para que nós olhemos para esse fluxo de pessoas, para que amanhã ou depois nossa Santa Casa aí, que já está no seu limite de 100% de ocupação, daqui a 10 dias nós não continuamos na mesma situação e sacrificando todo um comércio, que nós sacrificamos o comércio esse final de semana. Quantos comerciantes se preparou para esse feriado, comprando seus produtos nos mercados, quantas coisas que eles compraram, sobrecarregaram os mercados e automaticamente dentro desses mercados foi fechou com mercadoria e tudo lá dentro. Se você olhar para ontem, quando abriu o mercado, eles estavam tirando só sujeira, tirando hortifruti, só jogando fora. Então teve um prejuízo. Então nós colocamos os comerciantes à linha de um prejuízo muito grande esse final de semana, sem um planejamento. Então nós temos que planejar, temos que ter uma ação concreta de planejamento, de estudar, de saber, de vamos trocar ideias. O que vai acontecer pós isso? Como é que nós poderemos ajudar? Como é que pode mudar essa situação? Essas são as minhas palavras, considerações que eu queria passar para o grupo, para nós, vereadores, para nós pensarmos um pouco mais sobre a ação que nós estamos tomando de sacrificar um comércio, cuidar de uma pandemia e, ao mesmo tempo, não vemos o resultado, porque o resultado só está do Estado. O Estado fechou, acabou, beleza. E pós isso aí, como é que nós vamos fazer? Como é que vai sair? O que vai acontecer depois disso? Depois desse feriado prolongado? Nós precisamos estar atento a isso. Os gestores públicos têm que estar atento a isso, chamando todo mundo à responsabilidade. Cada secretário colocar a sua cabeça para trabalhar, para funcionar. O que nós podemos fazer? Vai comprar também? Comprei uma copa. Fechar internamente nós não podemos fazer. Mas nós podemos, ao mesmo tempo, fazer que as coisas acontecer e mudar isso aí, se todo mundo começar a pensar em mudança, pensar em se articular, em fazer as coisas acontecer dentro da nossa cidade. Ok? Senhor presidente, essas são as minhas palavras. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Presidente. Com licença. Não, pode, Vanessa, pode utilizar a palavra, depois eu, tá bom? Obrigada, Siri. Obrigada. Não, é bem rapidinho, é só para frisar uma conversa que nós já tivemos anteriormente, né? A questão da gente criar essa comissão aqui dentro da Câmara para a gente estar acompanhando de perto também esse processo, né? Porque daí é uma forma uma forma democrática da gente estar participando também das ações, até colaborando com algumas sugestões, eu penso dessa forma. Inclusive, estou preparando um requerimento para estar protocolando essa semana. Eu acho importante a gente criar essa comissão para a gente estar participando junto com o Poder Executivo nas ações contra o Covid, porque a situação está muito crítica, nós vereadores ficamos numa situação muito complicada, porque as pessoas entendem que porque a gente aprovou o decreto, né, de alguma forma, que a gente está sendo a favor do fechamento do comércio, e é longe disso, gente. É o que a gente menos quer, que feche o comércio, mas a gente também fica preocupada com a situação, né, por conta da situação que está muito crítica. O vereador Nidel falou, tem bastante relevância. O pós foi bem complicado. Hoje eu estive em frente à lotérica ali do centro e tinha uma aglomeração muito grande, não só na fila, mas dentro, e eu não vi ninguém controlando o acesso lá dentro. Não vi gente controlando o acesso, organizando a fila, enfim. Esse tipo de coisa realmente precisa tomar um cuidado maior. Mas é isso, gente. Obrigada. Boa noite. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Boa noite, senhor presidente. Eu vou com a palavra, o vereador Sérgio Ventura. Cleide, o seu microfone está ligado. Boa noite, pessoal, senhores vereadores, vereadoras, todos aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, acompanhando essa sessão. Eu quero deixar um recado aqui.
vou dar o meu posicionamento em relação ao pós-pandemia, né? O que aconteceu. Eu acredito que a prefeitura vem sim trabalhando. O poder público vem trabalhando, é o meu ponto de vista. Não que eu queira estar distorcendo o assunto, é o meu ponto de vista. Quero deixar bem claro aqui para os senhores vereadores. Eu, como comerciante, há 14 anos eu tenho comércio aqui em Salto de Pirapora. A prefeitura, os decretos que foram apresentados pela prefeitura, pelo prefeito e a sua comissão, ela veio até os comércios, determinando as normas, as regras de como que deve ser feito. Eu acredito que deve haver uma cooperação também dos comércios, para que isso não venha a se agravar cada vez mais. Por quê? Respeitando as regras do decreto. O decreto, por exemplo, tem uma determinação ali que você precisa ter o álcool, que você precisa ter um distanciamento das pessoas. E eu acredito que quem deve fazer isso é o próprio gerente do comércio, por exemplo, que está ali. O que acontece na lotérica? A lotérica, ela deveria organizar as pessoas que estão ali no distanciamento correto, porque o comércio é dela. A prefeitura, ela decretou o seu decreto, mas as pessoas precisam colaborar. Não a prefeitura ficar fiscalizando. Ninguém é criança. No meu ponto de vista, poxa vida, como que eu vou orientar uma pessoa de 45 a 35 anos? Não fique na rua, use máscara. Não tem como. Se a orientação é ficar na casa, é tomar as prevenções corretas, eu acredito que isso tudo que deve estar acontecendo nesse momento aí, não é só culpa do poder público, tanto estadual, da esfera estadual. Isso daí é uma determinação da OMS. Eu estive pesquisando, analisando, né? Sobre a OMS, ela determina que se houvesse mesmo a quarentena, todos respeitassem a sua quarentena, não estaria na situação que estamos. Então, o poder público, ela vem cumprindo o papel, mas as pessoas também têm que cumprir o papel. Eu, como comerciante, eu tenho meu distanciamento correto lá. Olha, pessoal, sinto muito, 2 metros de distância aqui, cada um. Me desculpe, olha, tem que permanecer distante um do outro. Infelizmente, a gente tem que fazer isso. Nós estamos passando por um momento crítico. Os hospitais lotados, a Santa Casa superlotada, né? Agora, pare e pense. É difícil para nós, vereadores, tomar uma decisão de fechar os comércios, porque, obviamente, que vai prejudicar os comércios. Mas você chega no supermercado, por exemplo, as pessoas que deveriam estar ali organizando o distanciamento, tudo bonitinho, não, é tudo de qualquer jeito. Poxa vida, aí a prefeitura, os seus funcionários têm que estar lá, viu? Não é assim que funciona, não é desse jeito, viu? Gente, precisa da colaboração de todos. Nós estamos em guerra, nós estamos trabalhando contra uma pandemia. Poxa vida, agora, concordo com muitas palavras que o vereador Nidealco comentou. Concordo plenamente. Mas, poxa vida, tem que haver a colaboração também daquele que tem o comércio. Permanecer com a distância correta, como aconteceu. Eu passei hoje na lotérica do Campo Largo ali. Deveria um funcionário da lotérica estar organizando isso. Não um funcionário da prefeitura ir até lá e organizar tudo. É o meu ponto de vista. Quero deixar bem claro, eu que estou pensando dessa maneira. Não é que eu estou defendendo a prefeitura, eu estou defendendo o lado A, o lado B. Não, precisa da colaboração de todos. Hoje eu vi na cidade, a cidade inteira infestada, parecia um formigueiro, gente. Pelo amor de Deus, tem que colaborar também, não só o poder público, quanto as pessoas. As pessoas têm que colaborar também, tem que ficar atento, porque se uma pessoa precisar de uma UTI e de um respirador numa Santa Casa e não ter, a culpa não é somente do poder executivo ou da esfera estadual, federal, que seja. A culpa também é das pessoas que não estão cooperando. Porque ninguém é criança, não precisa estar falando toda hora, viu, use máscara, viu, olha o distanciamento, viu, não saia na rua.
Poxa vida, gente. A gente tem que ser claro nesse sentido, né? Eu estou sendo bem objetivo nessa palavra que eu estou comentando com vocês. Tá bom? Vamos cobrar, sim, o Poder Executivo, que cobre mais os comércios, cobre o distanciamento correto, que cobre uma pessoa que fiquem ali, mas as pessoas têm que colaborar também, senão a coisa não vai parar, né? Essa aí é o meu comentário, um abraço, desculpa alguma coisa se eu fui muito mal educado. Senhor presidente. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Com a palavra ao excelentíssimo vereador Antônio Marcos Lideal. É interessante a colocação do vereador Siri. Em nenhum momento a gente cobra ação da prefeitura em estar fiscalizando. O que a gente coloca aí é planejamento. Nós sentamos semana passada para planejar um fechamento e nós não nos atentamos para como é que seria após esse fechamento, né? E como o vereador citou aí, acho que interessante, nós vimos aquela situação nas casas lotéricas, né, da cidade hoje, abarrotado de gente, sem os seus gerentes lá, ninguém se organizou para poder fazer aquilo, e a prefeitura, ela não vai ter braço suficiente mesmo na fiscalização para cuidar disso. A cidade cresceu, Salto de Pirapó é uma cidade grande, né, e hoje ela não tem braços para tudo isso. Mas você viu como é que, quando nós vamos conversando, nós vemos que se a loja, vamos supor uma loja aí na cidade, aí, uma loja que vende roupa de criança, se ela estivesse aberta no dia de hoje, ela não teria passando por dentro dela mais que 10 pessoas durante o dia. Se nós fôssemos numa loja de calçado aí, com certeza não teria 10 pessoas se esbarrando numa loja de calçado durante o dia. E nós, no pequeno espaço de tempo que a casa lotérica ficou aberta das 9 da manhã até as 5 da tarde, ela ficou lotada. Então nós estamos sendo incoerentes com a situação. Nós somos o governo em si, eu vou dizer governo, mas eu digo na esfera geral, ou até na questão da própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, porque ela sabe que você fazendo um fechamento do comércio, você hoje não tira as pessoas mais da rua. As pessoas já se habituaram a andar na rua com as suas máscaras, com o seu álcool em gel, ela já sabe o que tem que fazer. O que tem que começar agora, as autoridades, os governos, a começar a olhar, estar atento para isso e começar a olhar para os comerciantes. Os nossos comerciantes estão se degradando, estão acabando. Com a loja de sapato, uma loja de móveis ali, um exemplo da loja grande aqui, um Abilico na cidade aí, uma loja grande, não entra 1% das pessoas que estavam aglomeradas na casa lotérica nela hoje. E ela não pode estar aberta e a casa lotérica pode estar aberta. Entende como é que é a questão dessa ideia de planejamento, de começar a se trabalhar isso aí, a linhagem de discussão que isso leva? Por isso que eu digo que tem que existir planejamento, tanto na escala municipal quanto na estadual, tem que ter um planejamento para a gente começar a se solidarizar com o nosso comércio. O comércio da cidade está praticamente acabando, está sendo judiado, está sendo massacrado por causa dos decretos que estão existindo aí, estadual ou até municipal. Entendeu? Então, isso não é interessante para nós. Isso que é interessante para nós estudarmos, planejarmos. Como a Valesca falou, criar uma comissão na Câmara de planejamento também, para a gente planejar, para a gente ter um grupo de estudo, para a gente trocar ideias, para a gente poder chegar num planejamento e chegar num denominador comum. As minhas palavras. Senhores vereadores, a palavra continua livre.
Senhor presidente, usar a palavra um pouquinho aí. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Valmir Bedoni. O dono do comércio, tem família. Tem que cuidar da família. Ele vive do comércio. O IPTU chegou imposto, chegou tudo. Como é que fica daí? Tem que ter uma solução, não tem? O que nós podemos fazer nisso? Tem alguma solução para reduzir o imposto, para pagar daqui uns 6, 7 meses, 8 meses? Com você, presidente. Vereador, como você se dirigiu a palavra a mim, isso aí eu acredito, até inclusive, a gente tivemos uma conversa, o vereador Ney deu a ideia de fazer essa comissão, inclusive a Valesca esteve presente, quem só não esteve lá, quem esteve ausente foi o Antônio Marcos de Delco, que ele estava na reguarda aí do Covid aí, foi dada essa ideia pro executivo. Eu concordo plenamente, né, com o vereador. O próprio vereador Nindial foi muito feliz das suas palavras, como também o vereador Sérgio Ventura, né? Acho que a gente temos que, no momento, se unir. A gente, cada um entender a situação, se pôr no lugar de cada um. Claro que é perfeito a sua colocação, vereador. Muitos pagam aluguel, muitos, agora está chegando o imposto, tanto de suas residências quanto dos seus comércios, tem contas para pagarem, né? A gente entende perfeitamente. Inclusive, eu acredito que nós, vereadores, temos que fazer aí uma reunião com o prefeito, pedir para ele o que ele... Inclusive, acho que eu até comentei na sessão passada, o que nós vamos fazer com os impostos? Nós vamos descontar esse prazo de pandemia, porque eles não estão abrindo? Nós vamos fazer um parcelamento a longo prazo? O que nós vamos estar fazendo? Que, infelizmente, da maneira que se encontra, os nossos comércios que mantêm a nossa cidade de pé, porque é eles que mantêm a nossa cidade com os impostos, por sinal caro, vai acabar. E eu acho que nós temos que se reunir, né, como o Antônio Marcos citou aí, conversar com o executivo, né, com o prefeito, para que seja... que busque uma solução, né? E eu entendo perfeitamente o seu ponto de vista, vereador. Tá difícil para os comércios, né? Que eles precisam realmente ser vistos com outros olhos. Até então, o vereador de Delco se colocou ali numa loja de sapato, numa própria Bilico, numa loja de roupa aqui da nossa cidade. E se você analisar, durante o dia, como diz o vereador, perfeitamente, durante o dia, não entra 10 pessoas para fazer uma compra na loja. Agora, vamos falar bem sinceramente, que aglomeração que dá nessas lojas de calçado, nessa loja de móveis, num próprio bar, gente do céu. Nós estamos, infelizmente, estamos deixando aí o comércio nosso à beira da falência, infelizmente. Muito bem colocado as palavras do vereador, o Valmir, próprio no Delco, e o Siri, né, foi muito feliz também nas palavras deles. A nossa lotérica, gente, infelizmente, ela está, como diz o ditado, não está nem se preocupando. Por quê? Porque aquela aglomeração também, eu entendo também, que o vereador Siri foi muito feliz nas palavras. Eles teriam que ter uma pessoa para se organizar. Por que no mercado não é cobrado? Não cobra no mercado? Distanciamento, álcool em gel, tem que esperar nas lojas. Você chega numa loja, entra
2 pessoas por hora na loja. Não tem álcool ali, não tem uma pessoa que está ali. Inclusive, na reunião que os vereadores não estiveram presentes, por uma mera coincidência, eu estive na prefeitura e estava tendo uma reunião do mercado. O Matheus, o nosso prefeito, ele falou assim, pessoal, precisamos de manter o distanciamento, quero que tenha alguém na entrada da loja, né, para fiscalizar, né, família, um entra, outro não, álcool em gel, tudo certinho, aquele medidor, né, que mede a gente, e na lotérica. Então, gente, eu acredito com certeza que, claro, que o prefeito, ele não chegou só na loja e só na farmácia ou só no mercado e falou, você precisa da casa lotérica, não. A própria Caixa Econômica Federal, gente do céu, que absurdo, como diz o vereador Antônio Marcos, viu, dos 2 lados, de um lado a lotérica, do outro a Caixa. Eu estive na Caixa hoje, conversei com várias pessoas, sabe, é um absurdo, e não tinha ninguém ali, tipo, controlando, ninguém com álcool em gel, ninguém medindo uma pressão. E, gente, que nem o Antônio Marco falou, aqui, o povo aqui, eles são muito corretos, o povo de nossa cidade. Eles pegam o dinheirinho, vão pagar uma conta, outros precisam de tirar um dinheirinho, outros estavam lá para receber, acho que um auxílio, outro dando uma entrada no fundo de garantia. Então, eu acho que falta um pouco também de responsabilidade das 2 casas lotéricas e da nossa Caixa. Você entendeu? Então, acho que isso aí, uma sugestão, até nós poderíamos conversar com o prefeito, esse estabelecimento deveria ser multado, primeiramente, lógico, ir lá, falar mais uma vez, né, uma advertência e depois ser multado. E quanto aos comércios, vereador Valmir, você está correto. Eu, né, particularmente minha opinião, eu entendo que um supermercado, ele pode abrir às 6 da manhã e ele pode fechar meia-noite, você entendeu? Porque o tempo de espaço vai ser maior. Vamos dizer um exemplo, tem 10 pessoas que vão no mercado, ele pode ir das 6 horas da manhã até meia-noite, né? A própria loja de calçado. Mas isso aí, vereador, cabe nós fazermos uma reunião, conversar com o Matheus, o prefeito, e eu tenho certeza de que ele vai atender e nos atender, porque, inclusive, qualquer coisa que ele vá decidir, inclusive no decreto do feriado que a gente passou na Câmara, ele chegou, foi lá, nos atendeu, né, os vereadores que estiveram presentes, estão aí de testemunha, Antônio Marcos, e para a gente tentar resolver essa situação. Mas no meu ponto de vista, o que o vereador Valmir está falando está correto. Nós temos que olhar o nosso comércio com outros olhos. Eles precisam trabalhar sim, eles precisam abrir as portas. Inclusive, aqui tem uma moça aqui que tem uma loja, que eu não vou falar nome aqui, ela me falou, vereador, eu estou aqui na frente da minha loja aqui, as pessoas não vêm me pagar, por quê? A loja está fechada. Então, eu preciso abrir para as pessoas virem me pagar, eu estou tomando todo o cuidado. Então, eu estou com vocês, o vereador Valmir, com você, com o próprio de álcool, inclusive com o vereador Sérgio Ventura, foi muito bem feliz nas suas palavras também, porque é claro que o prefeito foi lá e deixou as mesmas, né, as mesmas leis para tudo. O decreto não foi assim, com exceção da casa lotérica e os bancos, por exemplo, porque o Banco do Brasil também estava lotado hoje, né? Mas vamos fazer, né, uma reunião, estudar alguma coisa para a gente melhorar alguma coisa. Licença um pouquinho, presidente, mais uma vez. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Valesca. Eu só vou primeiro falar para você que a gente acabei de receber uma mensagem aqui da Tarsila, que a gente tem que manter a plataforma durante 1 hora só, depois ela cai, nós já falta 20 minutos, eu acho, 15 minutos. Tá bom? Só para adiantar aí para você, tá, okay, Careca. Okay. Mas só para complementar rapidinho, queria parabenizar o Siri pela colocação dele, mas se o executivo não tiver tiver ações mais enérgicas, vai ser difícil, porque se depender da conscientização do povo, da população, não vai conseguir minimizar os efeitos do Covid, porque você vê isso em todos os lugares. A lotérica, por exemplo, hoje estava lotada. Faltou ação de quem? Do proprietário da lotérica, sim. Só que se ele não sentir no bolso
né, essa questão, ele não vai melhorar, ele não vai tentar corrigir. Hoje eu fui no mercado e estava lá, e a população, de novo, famílias fazendo compras juntos, né, porque hoje eles não estavam tendo esse controle, porque não estava tendo muita procura, não estava tendo na demanda. Mas existiu, sim, a população, ela é responsável pela situação que está hoje o Covid. Eu coloco grande parcela na população que não tem consciência, e acaba que os comerciantes que estão sofrendo com isso, né, principalmente os pequenos comerciantes, que é o que vocês falaram, não tem aglomeração. Eles conseguem atender um número muito limitado dentro do comércio, né, mas acaba pagando por outros, infelizmente, né, que é o caso da lotérica também, que está aí causando uma aglomeração muito grande e não tomou nenhuma providência a respeito. E o poder público, ele tem feito a parte dele, eu acredito, não tem como ser assertivo, tem que ter um planejamento, como o Antônio Marcos falou, mas eu acredito que essas questões estão vindo tão assim, estão sendo tão dinâmicas, que não está dando tempo para fazer um planejamento assertivo, infelizmente, né? A gente não gostaria que estivesse na situação que está agora. E vai ser assim, se a população não tiver consciência, se essa vacina não for chegar até nós com uma agilidade, né, como deveria já estar tendo a vacinação, né, se o governo federal não tivesse deixado de comprar as vacinas, né, quando foi preciso reservar as vacinas, hoje a nossa situação não estaria tão agravante assim. Então, população, tome consciência. Então, não é o poder público que é culpado somente, né, pela situação que o comércio está hoje. Todo mundo tem uma parcela de responsabilidade, sim. Boa noite. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Senhor presidente, tirar um minutinho só para me fazer um ponto de vista aqui referente a um ofício que eu fiz para o Poder Executivo. Deu muita repercussão nas redes sociais, nos canais do YouTube, referente a um ofício da pulseira. Valesca, por favor, o seu microfone está ligado. Ai, desculpa. Aí, referente a uma pulseira que identifica a pessoa que está com... Osirda, o seu telefone também, seu microfone está ligado, está atrapalhando. Obrigado. Aí é uma pulseira que identifica a pessoa que está testando positivo, correto? E uma amarela para a família. Aí o que acontece? Em várias cidades, foi feito esse projeto através do Poder Executivo, né? Não vem, esse projeto de lei não é feito pelo Legislativo, mas sim pelo Poder Executivo. Foi feito em várias cidades e teve uma boa aceitação. Deu uma diminuída, porque aqui na cidade, muitos questionou, falando que a pessoa ia tirar tal, mas gera uma multa, um processo, e muitos vêm questionando também o direito de liberdade da pessoa, de poder esconder a doença que ela vem sendo contagiada. Só que ela não está respeitando que ela está espalhando o vírus para outras pessoas, colocando a vida de outras pessoas em risco, certo? Então, muitos casos já ocorreu aqui na nossa cidade, até um professor aposentado que estava andando, testou positivo e estava transmitindo o vírus para várias pessoas andando na rua, um cuspindo nas maçanetas dos carros, estacionado, e foi até apreendido, acho que foi a guarda municipal, se eu não me engano, que fez a apreensão. Braga, acho que deve saber se foi pela guarda mesmo, e isso aí ocorreu aqui na nossa cidade. Então essa pulseira foi de uma ideia através de projetos aí que eu fiquei pesquisando aí, das cidades vizinhas aí, que ocorreu, e deu certo esse negócio da pulseira. Então espero que o Poder Executivo, o secretário de Saúde, analisa bem o projeto, vê se realmente é necessário para a população ter mais segurança, porque hoje você vai numa casa lotérica superlotada dessa daí, você não sabe se a pessoa tá, e a pessoa não respeita, ela não tá nem aí, ela pegou, ela não tá muito ruim, mas só que ela pode estar ali transmitindo para uma pessoa que é que tem imunidade muito baixa, e pode até vir contagiar aquela pessoa, contaminar aquela pessoa vir falecer, entendeu? Não vai respeitar o próximo. Então essa pulseira, eu fiz o pedido mais para respeitar o próximo, em segurança a vida do próximo, entendeu? É só isso. Eu não vou conseguir responder todos que está marcando eu nas redes sociais, que é muitos comentários, muitas pessoas me marcando. Então,
preferi dar o meu posicionamento por aqui para tirar qualquer tipo de dúvida. Beleza? Muito obrigado. Uma boa noite. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Projeto de Lei Complementar número 5 de 2021, de 12 de março de 2021. Altera dispositivos da Lei Complementar número 22 de 2007, de 27 de setembro de 2007 e dá outras providências. O projeto de lei complementar número 005/2021 está em discussão em segundo turno. Projeto de lei complementar de número 005/2020 está em votação nominal em segundo turno. Antônio Marcos de Leal. Sim. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Cristiano Aparecido Braga. Sim. Isael Campos Barbosa. Sim. Sérgio Ventura. Sim. Sidney de Jesus dos Santos. Sim. Valesca Menezes Garcia. Sim. Valmir Bedoni dos Santos. Sim. Projeto de lei complementar de número 005/2021 está aprovado em segundo turno. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a 10ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na secretaria desta casa, para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os presentes, dos internautas que nos acompanharam. Uma boa noite a todos, fique com Deus e se cuide. Amém. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, Cleide. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a Tchau, todos. tchau, gente. Boa noite. Boa noite, fiquem com Deus.